Hello, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Benzadeusa Podcast. Muito bem-vindos, bem-vindas. Benzadeusa tá on mais uma vez. Eu sou Maria Marta. E eu sou a Tayu. Sejam bem-vindos a mais um. Mais um episódio aqui no YouTube, Spotify, agora todos os canais. Estamos em todos os canais. Ó, cheio de streaming. Olha, uma novidade interessante para falar com o pessoal, que antes o Spotify não tinha os nossos vídeos e agora ele está liberando vídeos. A gente pode ouvir o episódio gravado em forma de vídeo lá no Spotify também. Então, tem mais um canal aí disponível. E já quero falar também e agradecer pelo sucesso que foi a nossa lançamento. Eu ia falar nossa iniciação no YouTube. Muito obrigada, gente, de verdade. Estamos felicíssimas pelo esse comecinho e com boas vibrações que vai dar tudo ótimo. Verdade, deu um calorzinho no coração, muito bom. Vamos lá, né, gente? A gente tá falando de tríade do sucesso, Benzadeusa tá on. Hoje a gente tem um assunto muito forte, polêmico. Vamos ver se você vai gostar. Segue aí. Bora lá, mais um episódio. Temos convidados especiais que já veio aqui no Benzadeusa. Foi sucesso, um estouro, um estrondo maravilhosa. Cara, maravilhosa. Não tem o que falar dessa mulher, jura? Maravilhosa. Está aqui nos dando a honra também, gente, com o Cacau Sagrado. Estamos aqui em comunidade, brindando essa bebida maravilhosa. Cris, muito bem-vinda novamente ao Benzadeusa. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, fico muito honrada de estar aqui com vocês, fazendo parte aqui desse projeto, quarta temporada, e eu tenho certeza que esse ano é do Benzadeusa. É nosso, É nosso. todo nosso. Então aqui com esse um cacauzito que a gente preparou com muito amor, com muito carinho Pra aqui, compartilhar. para que vocês também recebam essa energia. Legal, Poderosa. gente. Nossa, esse cacau tá maravilhoso. Se você não entende ou não sabe que a gente tá falando de cacau, a gente tem um episódio com essa mulher aqui, falando sobre o cacau. Só sobre isso. Só sobre o cacau, essa medicina fantástica. E eu tive a honra de experimentar o cacau com você lá no México, né? Foi maravilhoso isso. Foi uma Chiquérrimas. experiência ótima, né? Chiquérrimo. Foi uma estreia, porque agora a gente começa a falar de cacau, mas foi assim, é uma iniciação, né, Cris? Sim. É um contato tão íntimo, o cacau, que proporciona uma leveza que eu acho que todo mundo deveria experimentar. Fica a dica. Sim. Fica a dica. Foi um ritual que abriram portas, né? Abriram Foi portas. um portal ali. Foi muito Exatamente. importante. E no lugar que vocês estavam também, né? Nossa Senhora. Um xamã maia. nada mais, nada mais, menos. Nada mais, nada menos do que na fonte. Foi. E eu acho engraçado porque a Cris ficava assim, para de tomar café, toma cacau. E realmente muda um pouco o circuito aqui e o cacau traz uma diferença na nossa vida. Mas, dona Cris, dona Tayu, vocês que estão aí... O assunto hoje é disso, mas não só isso. Não só isso, o cacau aqui é uma cerejinha do bolo pra gente conversar. Acho que um caminho. Um caminho. Caminho é uma boa palavra, né, Cris? Sim, estão todos convidados, então, para caminhar com a gente, né? Bora lá. Bora. A gente divulgou no último episódio sobre a tríade do sucesso, né? Que vocês estão acompanhando aí. A gente está lançando esse ano, 2023, quarta temporada, vindo com tudo, com a tríade do sucesso. A gente quer trazer empoderamento, nutrição, ajudar as pessoas a materializarem seus sonhos, seus projetos, seus dons, seus talentos. E hoje a gente quer conversar sobre empoderamento, né? De forma geral, pessoal, empoderamento assim. Você tá no seu lugar de essência da vida? Você tá no seu lugar de fala, no seu lugar de voz? Né? Como que você enxerga o poder pessoal? Você reconhece as suas forças? Você sabe quais são as suas forças, as suas potências, os seus dons, a sua energia? A gente fala muito sobre animais também, né? Essa pantera, essa leoa que você é, ou leão, ou... Se for homem, né? Sim, sem arquétipos, assim, de forma geral. Mas, Cris, eu vejo, assim, que você é uma mulher empoderada. Como é isso aí na sua vida? Me conta. Primeiro eu agradeço, né, essa visão muito particular desse empoderamento, e eu trago assim, já de cara, uma reflexão, né, porque essa palavra de empoderamento me parece, às vezes, um pouco desencaixada. Uhum. Eu acho que é tão legal a gente refletir sobre
o autoconhecimento e a força que isso traz, Com certeza. né? Então, quando a gente consegue passar para as pessoas que a gente está num caminho né, interno, aquilo que a gente está se buscando, aquilo que a gente está se conhecendo, e ao mesmo tempo percebendo o quanto que isso nos fortalece. E aí me parece que é um caminhar constante e infinito. Aí a gente consegue transbordar um pouco mais essa segurança, dessa autoconfiança. Isso também não quer dizer que seja perene, né? Cada dia é um dia, cada momento um momento, mas a cada vez que a gente se conhece, numa escorregada, a gente se percebe rapidamente, se acolhe e ressignifica. Sim. Então, eu acho que a palavra empoderamento, ela é muito importante para a gente tirar essa casquinha. E aí as pessoas começam a perceber o quanto que isso é potente. O quanto que é potente. E essa potência é para todos os lados, né? Tanto para esse conhecimento a gente vai acessar luz e sombra, como todos sabemos, isso é lugar comum já, né? Mas até quanto a gente se dispõe a isso de verdade, né? Até quanto que a gente percebe esse lugar sombrio e encara. E cada um tem seu momento, mas é muito mais fácil falar do que fazer. Sempre. Então, acho que nesse caminhar também, nesse caminhar eu fiquei muitos momentos prostrada para entender um pouco para onde que essa sombra iria me levar, e quando a gente descobre, a gente vem com uma outra força. Eu acho que não é só prostrada, né? Eu acho que tem esse amadurecimento das informações que a gente vai acessando também, né, Cris? Porque tem sombras que a gente acessa, tem questões que a gente acessa que assusta, né? Do tipo, isso é meu? O que eu faço com isso, né? Tem esse momento também de espanto, ou talvez até de... quando você reconhece que você tem uma coisa muito potente, você fica... O que eu faço com isso? Sendo isso sombra ou não? Como se fosse assim, eu preciso esconder que eu sou estudo. Será que eu preciso esconder? Ou até assumir também, né? Não, o bom é assumir, né? Não, o bom é assumir, mas você associar que isso te pertence, entende? Ah, sim. Você conseguir falar, fazer essa associação mesmo, esse... Como que eu posso falar? Esse link. Essa conexão, né? De tipo, eu sou isso e eu sou isso, né? Tipo, eu tenho isso e eu sou isso, né? Porque quando a gente fala em empoderar, já tô eu trazendo as pimentas, a gente acha que é superioridade. Mas a questão não é ser superior. A questão aqui é a gente ter domínio da nossa própria vida. A gente tomar as rédeas, ter domínio. Eu não sou um peão no jogo do outro. Eu vou construir minha vida, vou construir minhas regras, eu vou organizar aqui minha sincronicidade para ver para onde estão minhas jornadas, meus caminhos. Não se deixar levar, né, pela opinião dos outros. Isso, eu tenho minha expressão, né? E a Cris, gente, ela é advogada, ela é consteladora, ela é guardiã do cacau. Nem essa mulher maravilhosa, o currículo dela. Ela também atua com direito sistêmico, né, Cris? Então, você tem um leque de visões muito abertos para você conseguir atuar em cada uma dessas áreas, né? Como se você fosse múltipla. Isso é maravilhoso, sermos múltiplas, né? Como é que você vê isso? Na verdade, nós somos uma só, né? Com múltiplas possibilidades. E o meu desafio é a gente fazer disso tudo uma coisa só. Então, quando eu falo em advocacia, né, atuando como advogada, e eu faço isso há 27 anos, então já tem bastante tempo, já passei por várias situações e várias bancas, e aí você entender que eu posso trazer esse conhecimento que começou dentro de mim, o conhecimento interno, o meu autoconhecimento a serviço da advocacia, para mim o desafio é tão mágico, porque é um ambiente muito... É um ambiente, não é que é hostil, mas é um ambiente muito tradicional, sim, né? Que o novo assusta. Sim. E quando você aborda isso dentro desse ambiente tradicional,
tem que ter bastante habilidade, tem que ter habilidade. Eu tô Jogo de cintura. eu tô tateando, né? Tem alguns momentos que dá certo, tem outros que eu tenho que recuar. Então, quando você vai dentro do direito sistêmico, que é você ter uma abordagem, uma postura sistêmica dentro de um atendimento, uma consulta ou de uma audiência, ou até dentro de um contrato, para mim é tão satisfatório, porque o resultado não é o que mais me impressiona, porque o resultado sempre vem, mas esse caminhar e trazer o olhar do outro, porque às vezes você pega pessoas extremamente racionais e eu tô num ambiente muito masculino, né? E aí quando essas pessoas olham com essa proposta de olhar o equilíbrio, olhar o porquê que está aquele conflito acontecendo e convidar para fazer uma reflexão, algo já muda. Com certeza. Algo já muda. E o resultado vem, seja ele... Aí a gente que conhece um pouco das leis universais, a gente sabe que o resultado é aquele que tinha que acontecer. Sim. E nós somos instrumento para que algo seja mais leve, que seja mais amoroso. E falar de amor em direito é muito engraçado, né? Mas é muito bom. É muito bom. Eu gosto muito de fazer isso. E tem funcionado? Tem Legal. funcionado. Eu pelo menos dentro de mim já funciona, porque eu já trabalho diferente. Eu já sou uma pessoa mais leve quando eu tô fazendo o meu trabalho. Eu cada vez mais gosto mais do que eu faço. Legal. Isso já é um sinal, né? É esse o ponto que a gente quer trazer, porque assim, quando a gente conecta com a essência, com a nossa verdade, fica fluido, O nosso propósito. Nosso propósito. E eu observo assim, você, desde lá do México, por exemplo, você tinha seus horários, você queria ir pra praia, o povo queria fazer outra coisa, não, a Cris ia fazer o dela ali, ia meditar, né? Ia dançar, dança pra caramba essa mulher, dança pra caramba, dançarina. E assim, você tem seus insights próprios, né, Cris? Você não vai na maré dos outros, né? Isso que é legal também, porque é como se a gente estivesse conectando com a nossa parte única de sermos nós mesmas, sem competição. Com a nossa inteligência interna, né? Não é inteligência racional, é uma inteligência natural, assim. E sendo você, né? Cada um sendo o seu aí, no seu quadrado, digamos assim. Eu acho que a gente refletir, a gente perguntar por que assim? Por que assim? E por que você está dizendo isso? É uma grande chave. E ao longo de todos esses anos, eu não entendia por que eu era tão indagadora. Hoje eu consigo entender um pouco melhor por que eu indago. Então, e não é um conflito, não é um desafio, mas eu quero saber se isso faz sentido para mim. Porque às vezes faz sentido para o outro, mas eu quero entender se a pessoa puder me explicar e eu conseguir incorporar e me fizer bem, tá tudo bem, então tá ótimo. Agora, se não faz, mas por que você acredita nisso? Aí, tá, você me explica. Eu senti... Então é mais alguma coisa que entra no meu repertório. Então indagar é muito importante. A gente também fez uma viagem há pouco tempo, que inclusive a Maria Marta me deixou na mão. Pra Índia? Pra Índia. Ai, queria. E aí... Eu vou em breve, hein? Vou em breve. Esse ano tá marcado. De novo? De novo. Ô, louco. E ao longo da viagem foi a mesma coisa, assim, eu o tempo todo, mas por que é desse jeito? E isso eu acho que pra mim enriquece, assim, pra mim dentro, e eu sinto que todo mundo ganha com a conversa, porque não é uma competição, como você bem disse. Ninguém tá disputando, mas eu quero entender. Sim. Então isso pra mim é muito bom. Quer compartilhar, né? Não é disputa. Eu ia falar share. Mas é a divisão, né? Você de crescer junto, de ter essa... É o que a gente faz aqui, né? De compartilhar a experiência, de conversar, de trocar ideia, de puxar o que você tem de conhecimento pra mim e tentar passar o meu pra você. É essa troca, né? Sim, e acho que a gente tá num momento tão legal, porque pra fazer isso, eu vejo... Primeiro, o movimento das mulheres, né? Nós somos 3 mulheres aqui, estamos falando de empoderamento e obviamente que a gente vai falar de cacau e que é uma energia feminina. A gente tem aqui uma outra pauta para falar também da gente se conhecer fisicamente, aonde que vai essa energia. Então, e é o nosso ambiente. Quando a gente está tratando neste momento de empoderamento, e aí a gente pode avançar
o autoconhecimento, para essa força, a gente também desconstrói aquilo que nos impuseram, né? Dessa competição. Por que uma mulher tem que invejar a outra? Por que uma não pode esconder informações da outra? Então, quando a gente viajou, a exemplo, né? Eu e a Maria Marta, a gente não se conhecia, a gente começou a trocar informações, mas se fosse em outro momento, em um outro ambiente, a gente podia guardar. Falar assim, por que eu vou falar isso para ela? Né? Por quê? O que eu vou ganhar com isso? Mas a gente está num outro momento, a gente quer trocar, né? A gente quer estar junto, e aonde quando a gente vai caminhando, a gente quer ter companhia. Sim. E essa companhia só está somando. E eu fico muito mais motivada, né, de estar nesse movimento. Então eu fico isso feliz. É muito bom. Eu vou fazer um adendo aqui. Quando a gente começa essas viagens internas, né, começa esses desbravamentos internos, é um processo e é um caminho muito solitário, né, porque é você com você mesmo, é você com o seu mergulho aí, você nas suas terapias, nos seus meditações, enfim. E quando a gente encontra pessoas que estão na mesma vibração, que estão na mesma sintonia, que estão buscando a mesma coisa, é muito gratificante, porque é isso, né? A troca da experiência. Fiz tal coisa. Você fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. Então tem essa troca, porque é isso. O autoconhecimento, ele é um processo, eu ia falar solitário, mas não é solitário. Ele é um processo interno, é você com você. E ninguém vai te falar o caminho, ninguém vai te falar o que fazer. Por isso que eu falo do empoderamento, ninguém vai te falar a sua receita de bolo, né? Você vai ter que se descobrir. Essa é a parte gostosa também, porque é um grande mistério descobrir o que a gente gosta, quais são os prazeres, como eu me coloco, como eu ressalto algumas qualidades, ou como eu lido com minhas sombras, como você falou, que isso também é importante, né? E só fazer um adendo aqui, você falou do mundo corporativo, da advocacia e tudo mais. Eu sinto que no meio corporativo é competição acirrada o tempo todo. E as mulheres, principalmente que a gente está falando aqui, não percebem que tem essa competição de espaço, não só com os homens, mas entre elas, né? Entre nós, né? Vamos falar dessa forma. Mas é uma coisa assim que você vai começar a colocar suas qualidades para baixo, né? Que você vai se espelhar no outro, você vai viver uma coisa que não é sua, você vai viver um roteiro que não é seu, você vai jogar o jogo do outro, e aí você, daqui a pouco tem burnout, problema, depressão, e tá vivendo outra coisa que tem nada a ver, enfim. Isso aí você observa também nas constelações, né, Cris? Exatamente, né? É o famoso lugar que a gente deixa de ocupar, que é o nosso, para ocupar o lugar do outro. E no direito sistêmico a gente tem essas discussões, inclusive nesse ambiente feminino, né? O quanto que nós precisávamos até nos vestir igual aos homens, né? Então, eu tô há 27 anos formada e eu me lembro de ter no meu armário só terninho ou tailleur. Então, tava sempre, lógico, tava elegante, mas eu tava dentro de um caixote. Sim. Né? E eu tava me vestindo muito como os homens. A vestimenta feminina era uma saia lápis com um blazer, né? E uma camisa branca, e todo mundo meio que padrãozinho, né? E as mulheres prendendo o cabelo, ou deixando o cabelo muito parecido, não podia ter uma maquiagem mais chamativa, tinha que ter jeitos muito contidos. Podadas. E eu tava no ambiente corporativo, onde que quase que, vou dizer que 90% das reuniões eu era quase a única mulher. E eu fiz bastante também institucional, então eu ia para Brasília em reuniões de ministério e eu era sempre a única mulher. E eu fiquei curioso porque até lá em Brasília as mulheres nem servem café. São homens, porque tem a questão do assédio. Até pouco tempo não tinha nem banheiro feminino dentro do agora eu não lembro se era Senado, se era Congresso, de que, mas não tinha nem banheiro feminino dentro do lugar. Era bem menor, né, o número, porque também atendia poucas mulheres, né. Então, quando você faz essa análise de que nós tínhamos que
nos identificarmos como homens de saia, a gente já saiu do lugar. E quanto isso custou, né? Quanto que custou para todas nós, para esse universo feminino, da gente não se reconhecer? Sim. E ter que se encaixar num padrão que não é, enfim, que é do homem, né? Que é do mundo do homem, sei lá. Isso, Cris, é muito importante pontuar para as pessoas sobre a constelação, aproveitando você aqui, porque assim, se a gente vive um papel do outro, se a gente quer vivenciar o masculino, a gente está vivenciando o nosso pai, a gente está vivendo algum masculino que foi excluído, a gente quer, esse poder de ação tá muito mais forte, igual você falou, é o yin yang lutando aqui, que hora que eu entro com o feminino, que hora que eu entro com o masculino, porque as mulheres querem conquistar, né? Fazendo um corte aqui, lembrando de feminino e masculino, isso, né? Energia do yin e yang, não sexo feminino e sexo masculino, desculpa, gênero feminino e gênero masculino. Temos os dois, né? Então, na constelação, por exemplo, eu estou vivenciando o quê, né? Nessas trocas de papéis, por exemplo. É pai, mãe, ou pode ser N coisas, né? Mas como é que é isso? Eu acho que a gente tem que sempre partir do básico, né? Porque quando se faz uma constelação, a gente tem um tema para trabalhar e esse tema é visto dentro da dinâmica da constelação. Mas no nosso dia a dia, que eu acho que é o maior legado que nós temos do Bert Hellinger, que foi o criador da constelação, pelo menos aquele que codificou a constelação, eu sinto que o maior legado é a gente usar essa filosofia no dia a dia. Então, quando falamos de feminino e masculino dentro da gente, essa energia que nós temos, e a gente não pode esquecer que somos 50% mãe e 50% pai. Sim. E eles, por sua vez, também são 50% dos pais dele e assim sucessivamente. Então, quando a gente tem 50% mãe e 50% pai, e aí a gente pode, na constelação, né, a gente está falando agora de um tema específico, constelação, nós temos 50% mãe, e ele representa nosso feminino, sim, e nós temos 50% pai, que significa o nosso masculino, sim. Se estamos ali dentro de um ambiente masculino, e quando a gente fala de um ambiente da justiça, já tem um emaranhado, porque nós estamos ali tentando fazer justiça de alguma coisa do nosso sistema. Então isso já tem uma informação. Quando alguém é juiz, ou alguém é advogado ou promotor, tem também uma informação sistêmica do a serviço do que eu estou ali. E ao mesmo tempo, quando eu me submeto a fortalecer esse masculino, nesse ambiente masculino, e eu deixo o meu feminino um pouco mais de lado, até onde eu não estou olhando para minha mãe e reconhecendo a importância desse feminino na minha vida. E aí, quando você fortalece muito esse masculino, ele reverbera para outras... também reverbera para outras relações. Então, quanto que nós, mulheres, ao longo de tanto tempo, ficamos acentuando o masculino e reverberando nossas relações afetivas, né? Que a gente não conseguia dissociar. E aí a gente vai para o autoconhecimento, né? Então, assim, quando isso acontece e a gente para um pouco e percebe que nós não precisamos mais ficar vestindo o terninho, eu visto se eu quiser. Não tem obrigação. Se eu quiser ir de saia rodada numa audiência, ok. Também, agora eu vou colocar mais uma pimenta, né, nesse caldeirão, tem a maturidade, né? Sim. Hoje eu tenho 50 anos, então é muito mais fácil eu conseguir me posicionar com 50 anos. Talvez se eu tivesse, quando eu estava com 24, quando eu me formei, eu não teria essa força. Sim. Então, é muito legal as pessoas que acessam esse podcast, essa informação, de dizer... Eu preciso chegar com 50 anos para ver isso? Eu posso chegar com 26 e já ter ferramentas para isso. Então, todo esse trabalho que vocês estão fazendo, eu acho que é tão grandioso, porque as pessoas podem acessar com mais celeridade, elas podem sofrer menos com aquilo. Sim. É o que a gente fala de educação por amor, né? Exato. Tipo, eu já passei por isso, eu já... sei lá, sofri isso, então tô compartilhando, volta no compartilhar, né, volta na troca, tô compartilhando isso com você pra você aprender com a minha experiência e não ter que passar por isso, né, não ter que ficar nesse loop infinito de tentar, né. E aí a gente volta pro sistêmico, né, quando a gente fala
da postura sistêmica, e existe um movimento já de desbravar, aqueles que vêm depois já têm um caminho mais suave, né? Então a gente está falando de várias tendências, então a gente está falando das questões de opções sexuais, e quanto que no passado era muito mais difícil que hoje. Hoje ainda é difícil, mas já teve um caminhar e que se desbravou. Então nós, como mulheres que já estamos caminhando, a gente pode melhorar essa estrada para quem está vindo. Então tem uma filha que ela já vai ter outros dilemas, Exato. mas esses a gente já está tentando desmaranhar um pouco, né? Já está Desvincular pavimentando o caminho, né? para caminho. Aí eles vão ter outros os desafios deles. E a gente está olhando de uma forma mais lúcida para aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Legal. Outros desafios culturais, políticos, também que vai mudando, a gente vai mudando internamente, mas também tem um contexto aqui, né, histórico acontecendo, tem um contexto político mudando, as pessoas estão percebendo mais, estão se engajando mais, estão se importando mais com outras causas, né? Enfim, vamos falar, generalizar tudo também. Mas esse ponto que você colocou, eu queria trazer uma outro leque seu, que você também tem domínio, que é uma questão da gente falar do empoderamento sob o olhar da sexualidade, sob o olhar do tantra, sob o olhar financeiro, que tem tudo a ver esses assuntos. Você que ainda não pescou essa chave que a gente está falando, é o seguinte, porque o seu sucesso financeiro está intrinsecamente ligado ao seu sucesso sexual. Por quê? Por quê? Por quê? E vou colocar mais um ingrediente, já que é para tecer, além da gente falar que o nosso sucesso financeiro está linkado com o nosso conhecimento sexual, a gente também está linkando com a nossa aceitação ou com a nossa tomada da nossa mãe. Era esse ponto que eu queria que ela falasse. A parte do feminino. Então tá tudo interligado. Para a constelação, quando a gente toma a nossa mãe, quando a gente reconhece o quão é formidável nós termos a vida e tentarmos nos despir dos julgamentos e das cobranças e daquele movimento infantil de sempre querer mais, da insatisfação contínua, é mágico, porque é nossa mãe que nos dá essa sustentação de sucesso. Sim. Legal. Eu até vou colocar aqui que na Ayurveda a gente fala que quando a gente chega no ponto do óvulo, né, do útero, é a maior concentração de energia de vida que se tem no corpo humano, né, tanto no óvulo quanto no sêmen, mas vamos olhar para o óvulo agora, para o útero. Então, quando a gente tem essa concentração enorme de vida, de prana, de ki, enfim, é onde a gente gera as coisas, né? Onde a gente tem essa energia. Então, não vamos pensar somente na energia de gerar um filho, né? De criar um ser humano, mas a energia de dinheiro, de conquistar, de expandir, de projetos, de trabalho, de saúde do corpo humano também, né? Da nossa saúde física. Então, por isso que é associado ao feminino, por isso que a gente associa essa força, né? Sempre no feminino, porque é nessa parte que é onde tem essa carga energética da vida, né? Da geração. Que eu acho que tá tudo conectado, assim, o poder vital, a libido, a kundalini, o seu poder gerador, criador, é isso que você tá falando, os desejos, esse vigor, esse fogo interno de colocar pra fora, porque nascer, você tá falando de nascimento, você também, mas o nascer pode ser um projeto, pode ser uma jornada, pode ser um filho, pode ser o que você quiser, né? Porque já que a gente está falando de sucesso, eu preciso para você se reinventar, renascer. E o que eu falo é a libido. A libido é super importante, gente, para nutrir a vida. A gente precisa nutrir a vida. Exato. E a questão que a gente queria comentar também é sobre o Tantra na vida como na parte terapêutica, para trazer essa questão de volta, né? Para curar a sua parte sexual, sua parte da Kundalini, sua parte de manifestação, que a gente também vai falar nos outros episódios. Como a gente está ligado na matéria, como essa nutrição através da libido, através do seu poder de desejo,
você coloca isso pra fora também, né? Porque todos os assuntos que a gente está falando aqui estão conectados. Pode ser uma coisa diferente da outra, né? Uma terapia diferente da outra, mas está tudo conectado, né? E você está levando isso também nos seus processos em grupo, né, Cris? Esse projeto com relação ao Tantra, na verdade, eu faço parte de um projeto que é de um terapeuta tântrico, que é o Rafa Dourado. Ele é o terapeuta tântrico, eu o conheço, a gente tem uma parceria nesse projeto, onde eu facilito no ritual do cacau e eu facilito nos exercícios sistêmicos. Então, as mulheres que vão nesses workshops, elas vão com essa questão, né? De como que eu vou olhar para minha sexualidade, quais são as minhas dores, como que eu acesso essa energia, porque o Tantra não tem a ver com sexo, né? Tem a ver com nosso autoconhecimento e reconhecimento dessa energia, que é do chakra sexual, e que é o chakra de criação, que é o chakra de gestação. Isso. Então, quando a gente se propõe a esse olhar nesse assunto que é tão tabu, a gente prepara essas mulheres. A proposta é essa, porque quando você faz um exercício sistêmico, que você reconhece o seu feminino, é o primeiro exercício que eu proponho, para as mulheres olharem para esse feminino. Como que tá esse feminino olhando para você ou não está olhando para você? Um exercício você consegue ver se existe disponibilidade dentro desse universo. E aí esse feminino representa a mãe também. Mas isso pode ser trabalhado no homem também. Sim, o homem também, todos nós, porque o homem também veio de uma mãe, né? E ele também precisa de ter esse feminino saudável, né? Sim. Porque todos nós temos, então, o quanto que eles estão saudáveis. Então, a gente se propõe, através do ritual do cacau, que o cacau, a gente já falou naquele podcast, o quanto que ele acessa o nosso feminino. Ele é de uma energia feminina, né? Existe um arquétipo feminino inserido nesse cacau. E esse arquétipo que nos convida a olhar internamente para essa temática. Então, você já faz um movimento de ritual, e quando a gente faz um movimento ritualístico, já vem ali um campo muito propício, né? As pessoas entram num campo propício para essa energia fluir. E aí, depois disso, a gente abre para essas mulheres olharem para o feminino, e tem muitas surpresas, porque você pode... Não existe controle do campo, né? Do campo mórfico. Então, quando você olha para o feminino, e esse feminino eventualmente não está olhando para você, é uma informação. E aí, a gente volta para o autoconhecimento. Com essa informação, o que eu faço? Eu vou ser criança, bater pé e falar, poxa, eu quero esse feminino para mim? Ou você vai olhar e dizer e perguntar, como é que eu faço para te acessar? Né? O que eu tenho que honrar para te acessar? Porque o feminino está ali, é para todos, mas se ele não está disponível para você, existe alguma trava que você precisa olhar. Então, venha uma informação. E aí fica a critério de cada pessoa olhar ou não olhar. Claro, porque não existe milagre. Escolhas, né? E tem traumas profundos nessa parte, né? Sim. Como terapeutas, a gente consegue observar. O que é importante também, quando as pessoas já começam a trilhar, e aí, logicamente, se tem ali uma proposta de olhar através do Tantra, e com entender um pouco da filosofia tântrica, você já tem uma coragem, né? Porque é um assunto tabu. Sim. Então, você já tem uma coragem para entender um pouco qual que é a dinâmica daquilo. Já é um bom caminho, né? Assim, você já deu o primeiro passo, né? Já é um começão. E ao mesmo tempo a gente vai pro masculino, porque o impulso, a coragem vem do masculino. Sim. Então, até aí você fala, tá, eu já entendi que o meu masculino até que tá forte, porque eu vim até aqui. Agora, como é que eu vou olhar para esse feminino? Já teve o ímpeto, né? Mas, na verdade... O masculino, ele tem aquilo que move, aquilo que vai, mas quem sustenta é o feminino. É o feminino, né? E a gente costuma... Então,
É isso aí, para os nossos projetos, é assim, a gente precisa trabalhar o masculino nessa, né, para dar uma fechada e fazer essa conexão com a tríade, é justamente isso, a gente evocar, né, internamente quais são os nossos poderes, as nossas forças, o nosso feminino, a nossa potência, e usar também o masculino para ir pra cima, ter a coragem. Pra ter a coragem. Pra ter a coragem de fazer, entendeu? Porque quando a gente tem um sonho, um desejo, uma vontade, a gente precisa dessas duas energias, né? De entender quais são as suas forças e botar pra fora e fazer acontecer. O arquétipo qual que é o arquétipo no tarô junguiano, né? O arquétipo do homem é o rei. O rei vai desbravar. Uhum. Qual que é o arquétipo da mulher? É a rainha, é aquela que tá no trono, que tá sustentando, né? Então, ele vai e volta, ela tá ali sustentando aquela energia. Ele que vai pra guerra e ela tá lá mantendo as coisas. Estratégia. Não é muito legal isso tudo? Eu Isso acho que muito massa. a gente entender essas forças e despertar. E aí a gente volta pro empoderamento, assim, quanto mais conhecimento que te faça sentido, e esse mergulho, algo acontece dentro da gente. Com certeza. Exato. Você pode ler um livro de poder, e achar que é só uma informação. Você pode até ler só uma informação, mas algo acontece. Sim. Aí também depende da sua disponibilidade para saber se você está aberto o suficiente para algo ser mais profundo. Então, em todas as terapias, vocês são terapeutas, né? Quanto que as pessoas estão disponíveis para isso? Exato. Eu acho que a gente já deu várias chaves, que eu já ia pedir dicas, né? Mas aqui já temos várias chaves soltas. Eu já tô quase anotando aqui, ó. Porque assim, olha, só para você observar a sua vida como tá hoje. Como tá a sua vida financeira? Aí você observa como está a sua vida sexual. Como está a minha vida feminina e masculino? Em mim mesmo. Como está o meu intuitivo? Como está meu poder de ação, meu poder de coragem? Minha relação com a minha mãe, a minha relação com meu mãe, pai. Enfim, colocando consciência em cada um desses pontos. Cada um desses pontos são chaves importantes, né? Eu ia pedir dicas, mas eu acho que aqui já tem um balde, um baú de coisas pra gente fazer pro resto do ano, né? Pra tratar, garimpar, lapidar, olhar com carinho, olhar com verdade. E quando você estiver fazendo as meditações, você lembra desse papo aqui pra ir repescando aqui na sua mente, pra ir tratando, viu, senhor e senhora? Mas, Cris, quer deixar mais uma chave, uma pitada, alguma coisa assim, pessoal? Primeiro que meditem. Meditem pela tríade, né? Esse é um bom caminho. Eu não conheço nenhum outro mais potente que a meditação e esse desbravar mesmo, e o acolher. Eu tenho conversado com algumas mulheres com dores, e eu acho tão bonito, tão genuíno a gente poder se acolher e dar o nosso tempo. E porque cada buraquinho que a gente mexe e algo acontece, e seja numa terapia tântrica, seja numa constelação, seja numa terapia, enfim, qualquer uma que venha acessar uma dor, acolhe essa dor, porque a dor, ela é muito mágica e ela é tão importante quanto os momentos de prazer. Na verdade, eu penso que a dor, ela é mais importante, porque é um lugar que a gente se mexe. Sim. E você só consegue sentir o prazer depois que você já superou a dor, né? Depois que você já passou essa etapa, curou. E a constelação fala que é um presente, né? Tanto uma doença quanto uma dor é um presente. Então olha para ela, acolhe e conversa com ela numa meditação, que algo se move, e vão ter outras dores, né? E cada um tem seu tempo. Se você tiver que ficar uma semana de cama, é uma semana que você vai ganhar muito com isso tudo. Então não põe debaixo do tapete, porque esse tapete só cresce, né? Esse monte só cresce. Então é o momento da gente se acolher. E quando a gente vai pro Tantra,
Agora eu vou me alongando, né? Quando a gente vai pro Tantra e a gente fala do sutil, e o sutil é até mesmo na nossa pele, né? Quanto que é importante a gente se tocar e saber aonde que tá esse movimento, que pode ser muito prazeroso, mas também pode ser muito dolorido a gente se tocar. Incômodo, né? E quando a gente se toca e tá incomodando, por que que incomoda, né? E se é prazeroso, dá pra fazer mais, né? E então é isso, eu acho que a gente se olhar, meditar, se conhecer, e quando a gente estiver bem, a gente transborda. Exato, transbordar. Acho que essa palavra final Essa palavra é boa. muito boa. Boa. Muito boa, Cris. Ai, Cris, que alegria. mais uma vez, obrigada pela presença, por ter a honra de trazer seu conhecimento aqui para o Benzadeusa, para toda a família. E estamos de portas abertas para você, seu Cacau, seus Sempre. conhecimentos. A gente precisa fazer um encontro com Cacau Presencial. Vamos, Fechado. uma roda. Fechado. Nossa. Turma do Benzadeus, vamos consagrar o Cacau. Eva, maravilhoso. Eu fico muito honrada também, agradeço o convite e estou à disposição sempre. Eva, obrigada por ter vindo aqui e topado mais esse com a gente. Maravilha. Obrigada. Então, gente, até o próximo episódio. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aí e aguarde o próximo.